Pronto, agora foi. Então, bom dia a todos. Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela. Cadê? Não foi não? Foi. Tá aí. Pronto, então força de atrito na sequência, né, do assunto de dinâmica. Semana passada a gente trabalhou a decomposição de forças, né, no painel de forças. Vimos o dinamômetro, né, que é o instrumento que a gente utiliza para a medida de forças. E força de atrito, pessoal, corresponde à força exercida entre duas superfícies que estão em contato, né? Dessa forma, a força de atrito possui direção, sentido e módulo. Na verdade, qualquer força, né, em física é uma grandeza vetorial. Então, quando a gente diz que é uma grandeza vetorial, a gente está resumindo toda essa fala aqui, que né, possui direção, possui sentido e possui módulo. Você dizer que alguma coisa é vetorial, é um vetor, né, ou pode ser representado por um vetor, você está dizendo que é alguma coisa que além do valor, né, e a unidade, você tem uma direção e tem um sentido. E que, claro, se você muda essa direção, muda o sentido, você tem uma outra força, mesmo que o valor da força seja o mesmo, né? Sendo uma força de oposição à tendência de escorregamento. Essa é uma das definições de força de atrito, né? É uma força que se opõe à tendência do escorregamento. Então você tem uma superfície, geralmente é superfície horizontal e plana, né? E você tem alguma coisa que vai, por exemplo, uma caixa como essa, que vai deslizar, né? Que vai ser puxada, por exemplo. Então, ao ser puxada, essa superfície, dependendo se ela é mais lisa ou se ela é mais rugosa, você vai ter uma força de atrito, né, se opondo ao movimento. É tanto que, se você aplica uma força pequena, se essa força azul aqui, né, F, ela é pequena, menor inclusive do que a força de atrito, a caixa não vai sair do canto, né? Não vai sair do canto. Você só vai conseguir movimentar essa caixa aqui quando essa força F azul aqui for maior do que a força de atrito. E uma coisa interessante é que a força de atrito ela só vai surgir quando você tentar movimentar a caixa. Se você não tentar, né, não aplicar uma força para movimentar a caixa, essa força de atrito aqui ela não vai existir, né? Então ela sempre vai ser uma força que vai estar se opondo, né? Ele diz a tendência do escorregamento, porque ou do movimento aqui, né? Porque não necessariamente ela vai se opor sempre ao movimento, ao escorregamento, né? Porque nesse caso aqui, se você aplicar uma força pequena que ela seja igual à força de atrito, ou menor, né? Do que a força de atrito, vai ser uma tendência, não vai ser um movimento, né? A caixa não vai estar escorregando, ela vai estar com a tendência de escorregar, mas ela não vai estar escorregando, mas a força de atrito ela já vai surgir, né? Então, se você aplicar uma força que ultrapasse esse valor, que a força de atrito ela tem um valor máximo, né? Ela tem um valor máximo. Se você ultrapassar essa força de atrito, o bloco começa a se locomover, né? A se mover. Ela está muito presente no nosso dia a dia, desde o movimento dos automóveis, dos animais, dos humanos, ao empurrar uma mobília da casa, entre outros. Então, na verdade, algumas vezes a gente vê alguns textos falando sobre força de atrito, que é uma força que atrapalha o movimento, mas na verdade verdadeira, a gente só tem movimento, né, na grande maioria
das vezes a gente só tem movimento porque a gente tem atrito, né? O atrito é o que nos permite, né, segurar alguma coisa, né? Porque se não existisse o atrito, tudo seria liso, extremamente liso. Eu não conseguiria segurar as coisas, eu não conseguiria andar, porque à medida que eu né, forçasse o meu pé no chão, o meu pé escorregaria. Né? A mesma coisa que você tenta andar em uma superfície de gelo. Né? Você tenta empurrar, né, o seu pé para trás para que na verdade o atrito lhe empurre para frente, mas a superfície de gelo não possui atrito, ou o atrito é mínimo, né? Então você não consegue, não consegue andar. Então o atrito, na verdade, ele é de extrema importância para todos os movimentos, como diz aqui no dia a dia, né? De animais, de humanos, quando você vai empurrar alguma coisa. No deslocamento, nos automóveis, por exemplo, o atrito ele é de extrema importância quando você quer parar um carro também. Quando você quer diminuir a velocidade, então você pisa no freio, o freio é justamente, na maioria das vezes, né, alguma coisa que vai produzir um atrito no eixo, né, da roda, que vai despender uma parte daquela energia em energia térmica, energia sonora, né, energia de vibração. Então, parte da energia ela vai ser despendida por conta da força de atrito. Você vai produzir uma força de atrito. E o solo com o pneu também produz uma força de atrito, que é importante tanto para o andar, né, o movimentar do carro, como para o parar também. Então a força de atrito, independente das superfícies, ela é de extrema importância para a vida. Né? Talvez até a gente nem existisse, nem existisse como humanidade, como pessoas, se não houvesse a força de atrito entre os corpos, né? E a gente sabe muito bem o que acontece quando a força de atrito ela é diminuída, né? Por exemplo, uma estrada, eu vinha hoje de Remígio, uma chuva, até deu uma pausa agora, mas veio chovendo de lá até aqui, né? E o que acontece quando o asfalto ele fica molhado? Se constitui uma pequena camada de água, né? E o pneu ele diminui sua aderência com relação ao asfalto, né? E aí isso é muito perigoso. A gente precisa diminuir a velocidade porque a força de atrito entre o pneu e o asfalto também diminui porque você tem ali uma água, né? Uma pequena camada de água que diminui justamente o contato entre o pneu e o asfalto. Então temos diminuição do atrito, mais tempo para poder frear, né, acidentes, enfim. Né? Quando a gente joga água, por exemplo, com sabão num piso na nossa casa, né? A gente escorrega, a gente se machuca, a gente cai, né? Quando a gente pega algum, por exemplo, tá lavando os pratos que você ensaboa, né? Um copo ensaboado, escorrega, cai, né? Por quê? Porque todas essas sabão, né, água, tudo isso faz com que o atrito diminua. Você na verdade, você coloca uma película, né, de algum material entre sua mão, por exemplo, né, e o material que fica escorregadio, que diminui o atrito, né? E aí acontece os pequenos acidentes, né? Às vezes até grandes acidentes mesmo. Deixa eu ver aqui. Quando empurramos ou puxamos um determinado objeto, tentando movê-lo, percebemos que existe certa dificuldade para colocá-lo em movimento. Essa dificuldade deve-se à força de atrito, como a gente já viu. Ela age paralelamente à superfície de contato e em sentido contrário à força aplicada sobre um corpo. Então essa imagenzinha aqui do rapaz
puxando essa caixinha sobre uma mesa, né? E você vendo aqui as direções das forças, né? A força de tração aqui, a força que é justamente o puxão, e a força de atrito que se opõe, ela é paralela ao movimento, né? A superfície, certo? E nessa situação aqui, me parece que está uma situação de equilíbrio, né? Ele está aplicando uma força que é exatamente igual à força de atrito, então provavelmente o bloquinho ele não está saindo do canto aqui. Quando ele aumentar um pouquinho mais, esse bloco começa a se deslocar. Ela age paralelamente à superfície. Vejamos o exemplo de um bloco sobre uma superfície na figura. A força de atrito, de onde é que surge, né? A força de atrito deve-se à existência de rugosidades na superfície de contato do objeto com a superfície, na verdade, né? Não é necessariamente com o solo. O solo pode ser uma superfície, mas aqui, por exemplo, não é o solo, né? São duas superfícies. Então, como a gente disse no início, a força de atrito ela surge entre duas superfícies que estão em contato, né? E essa dificuldade em você arrastar um corpo sobre uma superfície, né? Ela se dá porque microscopicamente, você ampliando isso, né? Você tem rugosidades, você tem deformações, né? Pequenos dentinhos, né? Que vão ter tanto na superfície como no próprio corpo, certo? Essas rugosidades não são observadas macroscopicamente, mas são elas que dificultam o movimento. Observe na figura as irregularidades que existem no contato entre o bloco e a superfície. E aí, gente, na verdade, o que acontece não é que essas pontinhas aqui, elas ficam, por exemplo, como está aqui, né? Elas ficam travando, né? Elas ficam, como é que eu posso, travando mesmo, né? Com outra pontinha. Essa não é necessariamente a ideia entre as superfícies, da força de atrito entre as superfícies. Na verdade, o que é que acontece? A explicação é que cada pontinha dessa, gente, é formada por um átomo ou uma molécula. E existem entre átomos e moléculas, por exemplo, o núcleo, que é positivo, e a eletrosfera, que é negativa. A eletrosfera de um átomo, né, um elétron da eletrosfera de um átomo, ele pode ser atraído pelo núcleo do outro, certo? Mesmo que esteja mais distante de que sua própria eletrosfera, mas ele atrai também, tá? Então essas pequenas atrações, quando você, né, entre um átomo e outro, entre uma molécula e outra, mas quando você multiplica isso por uma grande quantidade de átomos e moléculas, você tem uma força que é uma força que é perceptível a nível macroscópico, né? Essa força é justamente a força de atrito. Então não é porque uma pontinha dessa vai travar aqui, vai encaixar nessa outra e vai fazer com que ele tenha dificuldade de andar, porque as pontinhas vão estar batendo uma na outra. Não é necessariamente isso, tá? A explicação da força de atrito é a força elétrica, né? A gente pode até dizer que é eletromagnética, entre as partículas das duas superfícies. É tanto que a gente vai ver um pouquinho mais na frente que a gente tem dois tipos de atrito. Um atrito que é maior quando as duas superfícies estão paradas, que é o atrito estático, e o atrito dinâmico, que é quando o corpo está se deslocando em relação à superfície, né? Então a explicação é porque quando ele está parado, você tem mais tempo de fazer com que esses pontos de contato eles mantenham a atração. Quando você está movimentando, né, você na verdade não dá muito tempo desses pontos de contato
né, a força de atração elas se fortificar. Então, a força de atrito, quando você está com o corpo parado, ele é maior do que a força de atrito quando você está com os dois corpos em movimento. O atrito depende de dois fatores: do tipo dos materiais que estão em contato. Então, cada material tem suas características próprias, principalmente com relação se esses materiais estão mais lisos, eles estão mais polidos, né? A gente sabe que um piso encerado, né, passado cera ou, né, extremamente polido, é muito mais escorregadio do que um piso que não foi feito isso, né? Um piso cheio de ranhuras, coisa e tal. Quanto mais lisos e polidos estiverem os objetos em contato, menor será a força de atrito. Essa propriedade é definida numericamente pelo coeficiente de atrito, que pode ser dinâmico ou estático, aquilo que eu acabei de mencionar. Eu vou ter um coeficiente de atrito para quando eu estiver com os corpos se movimentando e quando o corpo estiver parado, possuindo um valor diferente para cada material. E não só, pessoal, para cada material, mas também para cada situação, certo? Então eu tenho um corpo, eu até tô sem o pronto, mas uma caixa como essa, né? E uma mesa como essa. Eu coloco os dois aqui em contato e começo a aplicar uma força. Existe um coeficiente de atrito que eu posso medir entre a caixinha e a superfície, né? Mas se eu pegar essa mesma caixinha e trocar dessa superfície para o chão, já vai ser um outro coeficiente de atrito, porque o coeficiente de atrito tem a ver com os dois materiais ao mesmo tempo e também com o formato da caixinha, né? Essa mesma caixinha que eu tenho uma certa quantidade aqui de prendedores, se eu aumentar a quantidade, eu também aumento o coeficiente de atrito. Se eu diminuir, eu diminuo, né? Porque o coeficiente de atrito tem a ver com a massa do corpo também. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Não, mais na frente não, a gente já está vendo aqui. Que depende, né? Na verdade, a massa ela vai produzir a força-peso, e a reação da força-peso é justamente a força normal, né? Então, vai depender da força do coeficiente de atrito e da força normal. A força normal trata-se da reação normal à superfície sobre a qual o corpo está apoiado e depende do peso do objeto. E o peso depende da massa, né? Por isso que eu disse que, alterando a massa que estava dentro ali da caixinha, você também altera a força normal, nesse caso aqui, e você altera a força de atrito. Quanto maior for a força normal, maior será a força de atrito. Então, a força de atrito pode ser classificada em dois tipos, que é o que eu estava mencionando agora, né? A força de atrito estático. O atrito estático atua sobre o objeto em repouso e dificulta ou impossibilita que ele inicie o movimento. Aqui está, gente, a expressão da força de atrito, como a gente vai trabalhar com ela. Força de atrito, AT vai significar atrito, o E é de estático. O coeficiente de atrito, pessoal, que é essa letrinha aqui, o Mi, né, que tem uma perninha maior do que a outra, é uma letra grega, ele também vai levar o índice E, que vai representar o coeficiente de atrito estático, né? E N é a força normal. A força normal é a força de reação quando você tem o corpo, né, com o seu peso aplicando uma força na superfície. Pela terceira lei de Newton, a superfície aplica uma força sobre o corpo, que é a força de reação. A gente chama essa força para cima, que o corpo está sendo empurrado, de força
de reação normal ou simplesmente de força normal, né? Essa força normal e não o peso é quem vai identificar, né, quem a gente vai trabalhar com a força de atrito, e aí a gente vai ver um pouquinho mais na frente, porque numa superfície horizontal, o valor dessas duas forças de peso e normal, elas são a mesma. Mas quando o plano ele muda, ele se inclina, a força peso ela é diferente da normal, tá certo? E aí, claro, os caras estudaram e viram que a força de atrito ela é proporcional à força normal e não necessariamente à força peso. Então, e outro detalhe, vejam que essas setinhas aqui a gente indica quando você tem uma grandeza vetorial, né? E outro detalhe é que a força de atrito, em alguns autores, eles escrevem a força de atrito com a letra minúscula e não com um F maiúsculo, porque eles dizem que a força de atrito é uma força degenerativa. Força de atrito é uma força que tem a ver com a parte da energia, né, que sempre transforma qualquer tempo de energia em calor. Então ela é uma força que ela não é conservativa, é diferente, né? Uma força conservativa, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que são forças que atuam, mas que conservam a energia de um sistema, né? As forças degenerativas, como a força de atrito, como a força, eu até falei semana passada, a força de atrito com o ar, né, que a gente chama de resistência do ar, algumas forças que atrapalham, né, o movimento, e não só atrapalham, mas parte da energia ele transforma em calor, são forças que a gente chama degenerativa. Então, por isso que a gente utiliza esse F minúsculo. O coeficiente de atrito, que pode ser estático, como também pode ser cinético ou dinâmico, né? Existem essas duas nomenclaturas, que todos dois vão significar movimento, né? O atrito, quando o corpo está em movimento. É uma força que surge em oposição ao movimento dos objetos que estão em movimento. Então, a força de atrito dinâmico ou atrito cinético é para quando o corpo está em movimento. Aqui não, aqui é para quando o corpo está parado, né? A gente vai ter a mesma estrutura de coeficiente de atrito vezes a normal, a gente só vai ter os índices, né, indicando que é o atrito cinético ou o atrito estático. Cadê? A unidade de medida da força de atrito, qualquer força na verdade, né? No sistema internacional é o Newton. Então, força de atrito, força normal, também é em Newton. O coeficiente de atrito, por sua vez, é um valor numérico adimensional, ou seja, não possui unidade de medida. O coeficiente de atrito não possui unidade de medida. Não possui. Mas é uma propriedade da força de atrito, a qual indica, né, o tipo de material que está em contato. Então, na verdade, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando vocês olham para aqui, ó, eu tenho uma força igual a um número vezes outra força. Então, na verdade, o coeficiente de atrito ele funciona como uma porcentagem da força normal, né? Ele é uma fração da força normal, que é a fração que corresponde justamente à força de atrito, tá? Então, se isso aqui é Newton, isso aqui é Newton, isso aqui não pode ter unidade mesmo não, certo? Então, por isso que a gente diz que é uma grandeza adimensional, ou seja, não tem dimensão, né? Não vai medir. Então, a força de atrito, por exemplo, é de 0,8, 0,45, sem unidades. Por sua vez, a força normal, indicada pela letra N, N maiúsculo, né, designa a reação da pressão exercida sobre a superfície e depende diretamente do peso do objeto e da inclinação da superfície, certo? É dada pela expressão N
Ou seja, a força normal é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Vocês podem até dizer, professor, mas a força m vezes a gravidade não é normal, é a força, peso, né? É isso que eu estou dizendo. Numa superfície plana, né? Em uma superfície plana, a força normal é igual à força peso. Por isso que eu digo que a normal aqui é igual a massa vezes a gravidade. Mas, em um plano inclinado, a força normal ela não é somente massa vezes a gravidade. Elas são diferentes, como a gente vai ver adiante. Bom, deixa eu apresentar aqui então alguns pequenos exemplos. O bloco da figura de massa 5 kg move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo em um plano horizontal sob a ação da força F, constante e horizontal. Então veja, o plano é horizontal, a força é horizontal. Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,20 e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, então o módulo da força em newtons vale. Então aqui, gente, a gente vai ter um cabo de guerra, né? Esse bloco está sob a ação de uma força, e força, como a gente lembra, é massa vezes aceleração, então esse bloco está submetido a uma aceleração. Esse bloco deveria estar mudando sua velocidade. Porém, ele não está mudando sua velocidade. Como a questão diz, ele está se movendo com velocidade constante. Significa que essa força daqui é apenas uma das forças que eu estou considerando no movimento. Eu vou ter uma outra força, que é a força de atrito, certo? Que vai estar justamente direcionada na direção contrária aqui, vai ter a mesma grandeza, o mesmo módulo, perdão, vai ter o mesmo módulo dessa força. Por que eu sei que ela tem o mesmo módulo? Porque eu estou vendo pela questão que a velocidade é constante. Então, velocidade constante significa que a aceleração é nula. E nessa situação, a aceleração é nula porque as forças se anulam. Essa força que está puxando está sendo anulada pela força de atrito. Tá? Então, e aí é justamente essa ideia que eu vou utilizar para poder encontrar aqui o módulo da força F. Como a velocidade é constante, sabemos que a aceleração total do bloco é nula, né? Então, se eu pegar a força total que está agindo sobre o bloco, eu vou considerar que a força é nula e que também a aceleração é nula. Para que isso aconteça, a gente precisa ter a força aplicada sendo anulada pela força de atrito. Aqui apareceu agora. Então, essa força F que está sendo aplicada, ela precisa ser anulada pela força de atrito. Então, eu posso igualar, nessa situação, eu posso igualar a força aplicada. Eu vou dizer que ela tem o mesmo valor, tá, gente? Essa igualdade aqui não significa que elas estão também na mesma direção, não. O que eu estou igualando aqui, eu estou dizendo que o valor da força F é igual ao valor da força de atrito. Elas têm até a mesma direção, mas elas têm sentidos contrários, né? Então, se eu quero encontrar essa força F, eu encontro, né? Eu sei que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. E eu sei que nesse caso a força normal, como está na horizontal, é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, se a gente substituir esses valores, né, que tem aqui da questão, ó, coeficiente de atrito, a massa e a aceleração da gravidade, que está aqui, eu vou ficar com 0,20 vezes 5 vezes 10. Né? 0,20 vezes 5 dá 1, 1 vezes 10 dá 10 newtons. Então, eu consigo encontrar o valor dessa força utilizando a expressão da força de atrito. Então, sim, a resposta correta aqui é a letra D.
Uma outra questão que tem a ver com força de atrito, essa daqui ele vai querer que a gente determine o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e a caixa. Então, uma caixa cuja velocidade inicial é de 10 metros por segundo, leva 5 segundos deslizando sobre uma superfície até parar completamente. Considerando a aceleração da gravidade como sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o coeficiente de atrito entre a superfície e a caixa. Então, sendo a velocidade inicial de 10 metros e o tempo de 5 segundos, né, para que a caixa venha a parar, ou seja, a velocidade final é zero. A velocidade final é zero. Então eu consigo, a partir dessas informações, encontrar a aceleração que está sendo aplicada sobre a caixa, né? A velocidade final menos a inicial dividido pelo tempo. Então 0 menos 10 dividido por 5, que vai me dar aqui, inclusive, uma aceleração negativa, tá, gente? Eu até esqueci de colocar o menos aqui. Então me dá uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado, certo? Essa aceleração aqui é a que o bloco está sendo submetida, mas ela está sendo submetida a partir da força de atrito. Então, conhecendo a aceleração da caixa, podemos definir que a força de atrito ela é responsável pela diminuição da velocidade da caixa. A gente não vai ter água, tá? Como eu não vou ter uma força puxando a caixa, eu só vou ter a força de atrito, tá? Então, a força que atua sobre a caixa, que é essa força que vai ter uma aceleração de menos 2 metros por segundo, ela vai ser exatamente igual à força de atrito, né? Então, eu sei que força é massa vezes aceleração e eu sei que a força de atrito continua sendo, gente, ó. Aqui não ficou bem claro que a superfície era plana e horizontal, tá? Mas pela equação aqui a gente considera que seja, né? Até porque não apresenta ângulos nem nada. Então, força é igual a massa vezes a aceleração e a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, e a normal é a massa vezes a aceleração da gravidade. Como eu tenho, ó, massa e massa aqui, deixa eu ver se ele aparece aqui. Né? Eu posso cortar, como eu tenho esses dois termos no mesmo membro, eu posso cortar. Então eu fico com essa expressão simplificada como aceleração é igual ao coeficiente de atrito vezes a aceleração da gravidade. Como eu estou querendo encontrar o coeficiente de atrito, esse valor da aceleração da gravidade ele passa dividindo. Então eu escrevo que o coeficiente de atrito é igual à aceleração, que foi essa que a gente encontrou, dividido por g, né? Então, o coeficiente de atrito, aceleração, que no caso aqui era para ser menos 2, né? E menos 2 sobre 10 aqui, mas o coeficiente de atrito, gente, ele sempre é positivo, tá certo? A força é que é um vetor, ela pode ser positiva, pode ser negativa, mas o coeficiente de atrito ele sempre é positivo, tá certo? Um coeficiente de atrito negativo, sei lá, ele empurraria ao invés de puxar e de atrapalhar, né? E o atrito sempre atrapalha. Então, eu consigo encontrar o coeficiente de atrito dividindo a aceleração pela aceleração da gravidade aqui, que é 10. Beleza? E ainda tem uma última questão aqui, se não me engano. Essa é a última. Um tijolo de massa 1 kg é amarrado a um dinamômetro. E quando se puxa gradativamente o dinamômetro, se registra uma força de 4,2 newtons para se colocar o tijolo em movimento.
e após o tijolo ser posto em movimento, se registra uma força de 3,7 newtons. Obrigado, Lúcia. Considerando a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, determina o coeficiente de atrito estático e cinético entre a superfície e o tijolo, né? Então, conhecendo as forças para colocar o tijolo em movimento e para manter o movimento, podemos calcular os coeficientes de atrito estático e cinético, ou estático e dinâmico, né? Respectivamente, usando a expressão. Então, a força de atrito, aqui devia ter escrito até assim, força de atrito, né? Força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, se eu quero encontrar a força, o coeficiente de atrito estático, né? Se eu isolar aqui, né, o coeficiente de atrito, eu passo a massa e a gravidade dividindo. Então, para eu já ter um valor direto aqui do meu coeficiente de atrito, eu divido a força pela massa vezes a gravidade. Então, para calcular o coeficiente de atrito estático, eu uso a força que eu medi quando o bloco estava parado, que é 4,2. Então, a força é 4,2. A massa do bloco vai ser 1, ou seja, não vai interferir, vezes 9,8. 4,2 dividido por 9,8. Quando eu divido 4,2 por 9,8, eu encontro um coeficiente de atrito estático igual a 0,429. Vejam que não temos novamente unidade. Para a gente calcular o coeficiente de atrito cinético, a gente usa a força de 3,7 dividido por 9,8, que dá 0,378. Então, alguns exemplos, né, antes da gente, para a gente, né, ter um pequeno contato com a força de atrito, certo? Gente, o plano inclinado, a gente até já fez uma atividade com o plano inclinado lá no movimento retilíneo uniforme, né? Que a gente inclina um plano de um certo ângulo, tá? E isso faz com que a gente tenha, né, por exemplo, um corpo colocado sobre um plano inclinado, ele tenda a escorregar ou ele venha realmente a escorregar, né? Então, o que vai caracterizar o plano inclinado geralmente é o seu ângulo, né? Se ele está mais ou menos. Quando você coloca um corpo sobre um plano inclinado, você vai ter o peso desse corpo, ele sempre vai ser na vertical. Então, ele nunca vai ser inclinado aqui, certo? Quando você decompõe essa força-peso, né, no eixo Y aqui, tá? Eu encontro, a partir desse ângulo aqui, né, esse ângulo entre essas duas forças aqui é exatamente igual a esse ângulo aqui, né? E a gente pode encontrar isso aqui por algumas considerações geométricas que a gente faz, tá certo? Aqui, ó, é um horizontal, aqui eu tenho a vertical, né? Então, bom, eu nem me recordo mais como é que é isso aqui. Aqui também tem um ângulo de 90 graus, enfim. Tem aí umas considerações geométricas que a gente consegue identificar que esse ângulo aqui corresponde a esse ângulo aqui, né? Da mesma forma que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Que corresponde a esse, e esse outro ângulo aqui corresponde a esse aqui, né? Então, é o que a gente chama de triângulos semelhantes, né? Eles não têm semelhança de triângulos. Eles não têm o mesmo tamanho, mas eles têm os mesmos ângulos internos. Então, significa que eles são proporcionais, né? Esses lados deles aqui, se você multiplicar por um mesmo valor ou dividir por um mesmo valor, você vai encontrar isso aqui. Então, na rampa,
o bloco colocado em cima da rampa, eu consigo identificar, né, e calcular a componente de y, né, em relação ao peso, como sendo a massa vezes a gravidade vezes o cosseno, né, desse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é o ângulo, o P de y é o cateto adjacente a esse ângulo, e o P é a hipotenusa. Então, cateto adjacente e hipotenusa, eu tenho cosseno. Certo? E o P de x, a componente em x do peso, ela vai estar apontando daqui para baixo, tá vendo? Então não vai ser a força peso que vai estar puxando o bloquinho para baixo, mas vai ser a componente de x da força peso. Então, se a força peso for 10, tá? P de x vai ser, depende do ângulo aqui também, né? Se esse ângulo for 30 graus, por exemplo, o P de x vai ser 5 newtons. Então, não é o peso todo que vai puxar a caixinha para baixo, né? Da mesma forma que a componente da normal no plano inclinado, P de x aqui, ele diz que é a P, M vezes G, né? Massa vezes a gravidade, que é justamente o peso, né? Então, eu posso escrever P de x igual a P vezes o seno. P de y igual a P vezes o cosseno. Mas aí eu já estou colocando que o peso é a massa vezes a gravidade. E a força normal, vejam que a inclinação dela é totalmente diferente da força peso. Enquanto a força peso ela se mantém na vertical sempre, independente desse ângulo, a força normal não. A força normal que a gente fala, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, se você observar aqui, ela está formando um ângulo de 90 graus com esse plano inclinado. E ela não depende diretamente do peso, né? Ela vai ser justamente o mesmo valor de P de y e não do peso. Então, a força normal ela vai ter um valor de m vezes g vezes o cosseno desse ângulo aqui, certo? No plano inclinado. E a força de atrito, vamos supor que esse bloco esteja parado, né? A força de atrito ela vai equilibrar o P de x, certo? E não o P de y nem P. Então vejam que as direções aqui, ó, da força de atrito e de P de x, a direção é a mesma. E a direção de P de y e da normal também é a mesma. Então, quem se opõe à força P de y é a normal. Quem se opõe à força P de x é a força de atrito. E isso é importante para a gente quando a gente for fazer algumas questões, né? Então, num plano inclinado, a força de atrito, como é que eu vou calcular? Eu posso dizer, se o bloco estiver parado, eu posso dizer que P de x tem o mesmo valor, o mesmo módulo da força de atrito. E como é que eu vou calcular a força de atrito se eu tiver o coeficiente de atrito? Então, eu vou precisar da normal. Então, eu vou precisar saber quem é P de y, porque P de y vai ter o mesmo valor da normal. E assim por diante, né? Deixa eu ver aqui o que é que eu fiz aqui. Vimos que a força de atrito estático é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Dessa imagem aqui, podemos concluir que, para uma situação de equilíbrio estático, quando o bloco está parado, a força de atrito estático vai ser igual ao P de x e a força normal vai ser igual ao P de y. Exatamente o que eu estava dizendo para vocês, né? Assim, podemos escrever que a massa, eu estou igualando o que aqui? Deixa eu ver. O que é que eu estou escrevendo aqui? mg vezes o seno. Sim, aqui, a força de atrito, né? A força de atrito estática, que é mg vezes o seno de θ. Mg vezes o seno de θ, eu substituí aqui. É igual ao coeficiente de atrito estático,
vezes a normal, mas a normal é mg cosseno de θ, mg cosseno de θ. Então vocês vão ver que mg aparece nas duas. Deixa eu ver se aparece aqui um. Eu fui cortar lá embaixo. Eu posso cortar aqui e eu posso isolar o coeficiente de atrito, né? Estado. Como é que eu isolo isso aqui? Tudo que está multiplicando ele passa dividindo para o outro lado. Então, por isso que eu fico com mg vezes o seno de θ, dividido por mg vezes o cosseno de θ. Eu encontro que o coeficiente de atrito, quando eu elimino isso aqui, é igual ao seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Que da trigonometria, eu sei que o seno dividido pelo cosseno é igual a tangente. Então vejam, para uma situação onde eu tenho um plano inclinado, que eu conheço o θ, né, do plano inclinado, e eu tenho lá um bloco em repouso, né, eu posso encontrar qual é o valor do coeficiente de atrito apenas conhecendo o meu θ. Basta eu encontrar qual é a tangente do ângulo θ. Tá certo? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Que na verdade já era para ser o exemplo 4, né? A figura ao lado mostra um pequeno bloco no topo de um plano inclinado que tem uma distância. A distância é essa aqui, gente. Daqui para cá, tá? De 3 metros de comprimento e altura de 1,5. Aqui, 1,5. Nessa posição, se o bloco for solto do repouso, ele inicia o movimento de descida com velocidade constante. Isso significa, aí volto novamente a lembrar, a velocidade constante significa que a força de atrito é igual, ela elimina, ela anula a força, nesse caso aí a força P de x, né? A força peso na direção x. Considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a massa do bloco igual a 2 kg, determina. Então, eu vou precisar determinar o ângulo de inclinação. E aí eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho a altura e eu tenho a hipotenusa. Eu consigo encontrar, né, cateto oposto dividido pela hipotenusa, eu vou utilizar o seno. O seno desse ângulo vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vai ser h dividido pela distância. 1,5 dividido por 3 dá 1 meio. Certo? Aí, bom, eu sei que o seno do ângulo é 1 meio. Qual é o ângulo cujo seno é 1 meio? Aí, bom, a gente sabe da trigonometria que o seno de 30 graus é igual a 1 meio, né? Então a gente pega, a gente considera, né? Já que o seno de 30, tá aqui, ó, seno de 30 graus é igual a 1 meio, então eu digo que o ângulo, esse ângulo aqui é de 30 graus. Então, primeira coisa, letra A já encontrei. Letra B, o coeficiente de atrito estático. Então, o coeficiente de atrito estático, pelo que a gente viu ainda há pouco, ele é a tangente do ângulo, né? Se eu definir que o ângulo é de 30 graus, a tangente de 30, né, é quanto? É raiz de 3 sobre 2, é? Agora eu esqueci quanto é. Né? Mas aí eu pego a calculadora lá e encontro tangente de 30 graus, que quando eu faço isso na calculadora dá em torno de 0,7. Tá? Então, deixa eu ver até aqui. Quanto é que dá? Na trigonometria que a gente usa os ângulos especiais, né? Para eu calcular a tangente, pessoal, eu preciso do... Deixa eu ver se está em radianos aqui. Saco. Tem que clicar primeiro no tangente. Não.
que está em radianos. Em graus, certo. Tangente de 30. Não é isso? Tangente de 30. Dá 0, não, aqui está errado. Dá 0,57. E eu peguei 0,7 aqui. Certo? Tangente de 30, 0,57. Eu acho que eu tinha pego a tangente de 60, quer ver? Tangente de 60. Eu acho que foi. Bom, nesse caso aqui eu encontro a tangente do ângulo, que é 0,7. Nesse caso não, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer aqui, porque naquele dali eu fiquei meio... Cadê? A científica, ela aparece melhor. 30... Cadê? Trigonometria, tangente. 0,57. E aqui eu não sei o que foi que houve, que eu escrevi 0,7, né? Então, a força de atrito então, é 0,57, gente, na verdade, né? Ou 0,58, se a gente tomar esse terceiro aqui e arredondar, né? Então, esse valor aqui está errado. A letra C, para encontrar a força de atrito estática sobre o bloco e a superfície do plano inclinado, eu vou utilizar a definição de força de atrito, que é coeficiente de atrito vezes a massa vezes a gravidade vezes o seno, né? Nesse caso aqui, a força de atrito, deixa eu colocar por aqui, né? A força de atrito vai ser igual a componente f de x. Então, a componente força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal, né? A normal nesse caso, né? Perdão, não é vezes o seno, não, é vezes o cosseno, né? Se não me engano. Então, esse valor aqui já tá também um pouco errado, né? Mas aí eu tenho o coeficiente de atrito que eu encontrei, que na verdade não é 0,7, é 0,57. Eu tenho a massa que é dada, que é de 2 kg. Eu tenho a gravidade, que é de 10, né? E eu tenho, se não me engano, não é o seno, é o cosseno. Eu teria que voltar lá atrás para poder ver, né? Mas se não me engano, a força normal é o cosseno, né? É o cosseno de θ, se não me engano. Certo? Então eu teria que refazer tudo isso aqui. Não vai dar 7 newtons não, porque o cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2, né? Que raiz de 3 sobre 2, eu acho que dá em torno de 0,7. Exatamente, eu acho que 0,7 é o cosseno de 30 e não o seno. Certo? E essa força de atrito aqui, claro, vai dar outro valor, inclusive maior do que esse aqui. Certo? Mas a sequência é essa, né? Trocando isso aqui pelo cosseno. Gente, para hoje eu tenho duas atividades. Uma que nós vamos fazer no laboratório virtual de Física da Universidade Federal do Ceará. É um laboratório virtual. Eu acho que quem está comigo desde do ano passado, a gente já utilizou esse laboratório para para algumas não, eu acho que só para dilatação térmica, se não me engano, a gente já utilizou. Para quem começou esse ano, ainda não viu, né? É um site, este é o site do Laboratório Virtual de Física da Universidade Federal do Ceará. Disponibiliza gratuitamente simulações de experimentos de física, né? Então a gente vai acessar a aba simulações, mecânica, acessar a simulação plano inclinado, que é esse daqui, tá? Deixa eu mudar aqui que eu mostro para vocês. Vocês estão vendo aí, né? Esse aqui, ó.
O Laboratório Virtual de Física da Universidade Federal do Ceará. E as simulações aqui, gente, mecânica, né? Porque tem outras simulações, ó. Tem ondulatória, termodinâmica, eletricidade, ótica, né? Física moderna. Aí em mecânica, a gente vem para essas aqui, que tem algarismos significativos, 1 e 2, tempo de reação, queda livre, máquina de Atwood e o plano inclinado, e tem outros aqui também, né? Então eu vou utilizar o do plano inclinado. Certo? Ele precisa carregar aqui, que ele aparece aqui. Cadê? Full screen. Puxa vida. Ah, tá. Porque ele está demorando mesmo. Bom, aí aqui, ó, a gente tem os controles, tá? Inclinação do plano, que aí, claro, corresponde ao ângulo, né? O atrito aqui, ó, que eu posso definir o atrito estático, o atrito cinético, a massa do bloco, né? Então eu posso brincar aqui como eu quiser, né? O transferidor vai me dar diretamente o ângulo aqui, né? Eu libero o bloco. Então vejam que como o atrito estático ele é alto, cadê? Deixa eu pausar aqui. Ele vai pedir dar um impulso aqui para ele descer, né? Mas como o atrito é alto, ele fica paradinho lá, ele não escorrega, né? Eu vou diminuir aqui o atrito estático. Deixar em 0,1 na verdade, né? Se eu libero, ó, ele escorrega, né? Então, isso aqui, reiniciar, certo? Então, eu posso mudar isso aqui como eu quiser, né? Aqui reinicia tudo, né? Deixa eu clicar no transferidor aqui, porque aí eu controlo. Por exemplo, eu quero inclinação de 30 graus, como a gente estava fazendo ainda agora, né? Eu quero um atrito, sei lá de quanto aqui. Aí eu vou brincando aqui. Eu acho que ele vai até 1, né? Isso. Mas o atrito de 1 é um atrito muito grande. 0,2, né? A massa, eu quero uma massa de 100 gramas, tá? E o atrito cinético, como ele inclusive é menor do que o atrito estático, né? Vou botar aqui o atrito estático de 35 aqui. 0,40, tá bom. E aqui tá, ele 0,3, sei lá, né? Então, ó, se eu libero aqui, ele escorrega, né? E aí a gente tem, ó, inclusive o tempo de queda aqui. O comprimento da rampa é de 105 centímetros. O objeto de formato cúbico de 5 centímetros, né? Então, eu faço o cronômetro aqui. Inclusive, dá para encontrar. Bom, como eu já tenho os valores
do atrito, né? E da massa, dá para encontrar qual é a força aqui diretamente, tá certo? Agora, isso aqui é mais ou menos para ilustrar. Esses coeficientes de atrito desconhecidos aqui que são bacanas. Por exemplo, sim, e aqui ainda tem outro detalhe que é o seguinte: aceleração da gravidade na Terra e em um planeta X. Deixa eu reiniciar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Pronto. Então, ó, se eu escolho material 1, material 2, material 3, material 4, ou material 5, material 6, ele muda inclusive a corzinha ali para a gente já entender que é outro diferente daquele que eu tinha definido. E vejam, o atrito estático e o dinâmico e o cinético, né? Eles não aparecem aqui. Então, isso é para a gente fazer a atividade, tá certo? Então, como é que eu vou fazer a atividade para encontrar, por exemplo, o atrito estático desse bloquinho com essa superfície? A ideia é eu ir mudando a inclinação aqui, né? E aí eu vou medindo. Por exemplo, eu vou deixar aqui a inclinação em 10, ó, em 10 graus. Aí eu libero. O bloquinho não saiu. Beleza. Reinicio. Eu vou aumentar a minha inclinação para 20. Né? 20 graus. Liberei. Correu? Não correu. Reinicio. Né? Ah, professor, eu vou botar logo aqui 40. Pronto. Libera o bloquinho. Desceu? Desceu. Pronto. Então, já a gente vai voltar, então, porque vai ser um ângulo entre 20 e 40. Vamos ver se é 30. Reiniciar. Liberar. Desceu? Não desceu. Então, é um pouquinho maior que 30. Então, vamos lá. Eu vou botar 35. Liberar. E assim a gente vai, certo? Ó, 35 já desceu, então é um ângulo entre 30 e 35. Vamos ver se a gente... E assim eu vou brincando até definir o ângulo melhor. Deixa eu botar aqui, porque aqui tá tão pequeno, o cara nem consegue ver. Deixa eu botar 32 mais ou menos. Liberei, desceu? Pronto, 32. Em 30, deixa eu ver se eu ainda consigo diminuir um pouquinho aqui. 30. Em 30 ele não desceu não, né? Tá vendo? Então eu posso considerar que é 32, 31 graus, porque aqui, como está muito pequeno, eu não consigo exatamente, né? Mas eu posso considerar que é em 32 graus. Então, qual vai ser o atrito estático? Eu vou encontrar a tangente de 32 graus. Pronto, certo? Esse é o experimento que vocês vão fazer, pessoal, com o material 1 ou com o material 5, né? Porque o 3 eu já fiz, tá certo? E se você quiser, inclusive, mudar aqui, porque o que é que muda quando eu saio da Terra para outro planeta? Muda a aceleração da gravidade, tá certo? E aqui eu posso encontrar também a aceleração da gravidade se... Deixa eu voltar aqui, ó. Aceleração da gravidade do planeta. Se eu conhecer, por exemplo, meu atrito estático aqui. Eu vou botar, sei lá, 0,3. 0,3, tá? Eu consigo definir qual é o valor de G, porque eu vou encontrar o valor do coeficiente aqui e pela aquela expressão lá da força de atrito, né? Força igual a massa. Aqui eu tenho uma massa do bloquinho. Eu posso até
mudar a massa para, sei lá, 200, talvez para facilitar meus cálculos, né? Eu tenho a inclinação aqui, claro, eu sempre preciso ter o transferidor, né? Com todos esses valores aqui, de 20 graus, por exemplo, tem que ajustar aqui um pouquinho, tem que ser no olhômetro mesmo, né? Cadê? Liberar, né? Bom, desceu. Então, para esse atrito, para esse valor de massa e para essa inclinação, desceu. Então, vamos diminuir um pouquinho aqui. Eu estou achando até que a gravidade desse planeta é menor do que a da Terra. Reiniciar. Liberar. Não desceu. Então ficou. Não desceu, ó. Desceu 15 graus. Então vamos diminuir ainda mais aqui. Para 10. Pronto, então tá entre 10 e 15. Aí a pessoa muda aqui um pouquinho para ver se, ó, se ficar clicando só aqui, ó, ele vai subindo devagarzinho. Não, impulso não. Errei aqui, gente. Desculpa. Liberar, não liberou. Então, vamos aumentar mais um pouquinho. Está em 14 aqui. Iniciar, liberar. Também não desceu, então é 15 mesmo, né? O ângulo de 15. Tá 15 exatamente, acho que tá. Acho que ainda agora ele não tinha descido com 15. Foi não? Eu acho que eu tinha clicado em impulso. Então, sem querer. Nossa. Opa, começou a descer aqui. No ângulo entre 15 e 16. Acho que em torno de 17 graus. Então, você tem o ângulo, tem qual é o atrito, que isso aqui já é dado, e tem a massa, você consegue identificar qual é o valor da aceleração da gravidade, tá certo? Então, essa é outra atividade que a gente pode fazer, virtual, mas não é a que eu quero. A que eu quero é a que eu fiz ainda há pouco. Vocês vão fazer com material 1, 2, né? Ou material 5, tá certo? Cadê? Deixa eu ver aqui. Nesse link aqui, isso aqui vai estar. Eu vou disponibilizar esse slide lá, tá? Bom, essa é uma atividade, tá bom, gente? Eu quero que vocês façam. Determinem aqui. Bom, a atividade é essa aqui, né? Você vai no controle do plano e massa do objeto ajustar os valores que você quer, tá? A inclinação do plano, a massa, você vai. Claro, como cada um vai colocar uma massa diferente, a inclinação também vai dar valores diferentes, né? Marcar nas caixinhas aqui, ó. Mostrar o objeto transferidor, tem que mostrar o objeto. Esse aqui está inclusive diferente do que a gente viu, né? Já está um pouquinho diferente, certo? Mas precisa ter o transferidor para a gente poder ver qual é o ângulo e vai marcar material 1, material 5, enfim, né? Clicar em liberar para ver se o bloco desliza ou fica parado. E aí você pode ir até fazendo como eu fiz e clicando aqui, né? Tá para o ângulo ir aumentando e quando ele começar a escorregar você marca qual é o ângulo aqui, porque aí a gente define qual é o coeficiente de atrito para aquele material, tá certo? Então essa é uma atividade. E aí quando vocês forem escrever, né, o que é que vocês fizeram nessa atividade, aí vocês vão dizer
qual foi a massa que vocês utilizaram, tá certo? Qual foi desses dois materiais aqui, o 1 ou o 5, e qual foi o resultado do coeficiente de atrito, tá certo? Então, é só o coeficiente de atrito. Vocês vão medir a partir do ângulo. Quando vocês encontrarem o ângulo, vocês acham a tangente do ângulo. Beleza? A outra atividade é a atividade que nós iríamos fazer se estivéssemos aqui presencial, né? É com o material lá do laboratório, que a gente vai ter o plano inclinado. Esse plano inclinado vocês já conhecem, que é aquele que nós fizemos o experimento do movimento retilíneo uniforme. Só que agora a gente não vai utilizar essa parte aqui, a gente vai utilizar essa parte aqui de cima, mas também vamos utilizar, claro, a inclinação aqui, o transferidor aqui para medir o ângulo, etc. Coisa e tal. Temos agora essa parte que é uma superfície de plástico lisa e a gente tem agora um bloquinho de madeira, onde você tem um lado que tem um emborrachado e o outro é a madeira mesmo, né? Então, nesse experimento, utilizaremos o conjunto plano inclinado para a medida do atrito estático e do atrito cinético, tá? É o plano inclinado do CIDEP, né? Que é composto pelos materiais listados acima que a gente disse, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Realizada a montagem, verificamos que a massa permanece em repouso. Então, eu vou deixar a massa aqui, ó. Né? Eu estou com uma certa inclinação aqui. Eu estou deixando ela aqui em repouso se mantemos um ângulo pequeno da rampa. O plano inclinado possui um parafuso para regulagem do ângulo de inclinação. Aumentando o ângulo gradativamente, filmamos esse procedimento. Verificamos que a partir de certo momento o bloco passa a querer, a tendência de deslizar, né? Nesse instante, a gente vai anotar esse ângulo, né? Então, esse ângulo, novamente, como eu disse, é o ângulo que vai nos dar o coeficiente de atrito estático, né? Em seguida, invertemos o bloco e colocamos em contato o lado emborrachado com a superfície do plano inclinado e repetimos o procedimento. Então, a gente anota esse novo ângulo e, a partir desse ângulo, a gente encontra a tangente do ângulo, a gente encontra os dois coeficientes de atrito estático. Um para a madeira com o plástico, né, que são duas superfícies, e outra com o emborrachado e o plástico. Essa parte azulzinha com o plástico, que vai me dar também outro coeficiente de atrito diferente. E essa primeira atividade experimental, essa aqui, ela é o cálculo, né, a medida do coeficiente de atrito estático, tá, gente? A segunda atividade, a gente vai medir, ou tentar medir, o coeficiente de atrito dinâmico, ou cinético, quando o bloco está em movimento. Então, com o bloco, aquele mesmo bloquinho, né, de madeira, posicionado em cima de uma superfície horizontal e plana, acoplar o dinamômetro conforme a figura. Deixa eu ver se eu tenho aqui a figura dele. Ah, não tô sem a figura. Mas eu vou mostrar no vídeo, tá certo? A gente vai utilizar o bloquinho e o dinamômetro e a gente vai puxar o bloquinho através do dinamômetro e o dinamômetro, gente, é justamente aquele instrumento que a gente mede força. À medida que eu estou puxando o bloquinho com o dinamômetro vai estar me dando a medida da força que está sendo aplicada ali, tá certo? Então, puxar o conjunto bloco mais dinamômetro pelo dinamômetro gradativamente até o bloco passar a se movimentar. Continuar puxando e verificar que o valor da força medida pelo dinamômetro diminui depois que se inicia o movimento. Então, você vai puxando lentamente o dinamômetro, ele vai lhe dar um valor de força máximo quando o bloquinho vai começar a se mover. Se você continuar puxando, você vai ver que o dinamômetro vai diminuir sua medida, porque a força de atrito dinâmica, né, a força de atrito cinética, quando ele está em movimento, é menor do que quando ele está parado.
A partir do vídeo, é identificar os valores das forças no início do movimento e durante o movimento. Conhecendo o valor da massa do bloco, né, que a gente vai ter também o valor, e considerando o valor médio da gravidade da superfície da Terra, determinar os coeficientes de atrito estático e cinético para as situações dos vídeos. Registrar as medidas e os cálculos e enviar para o e-mail ou o e-mail de sempre. Tá certo? Deixa eu mostrar aqui então. Deixa eu só apresentar aqui para vocês. Espera aí que eu já estou saindo do canto aqui. Apresentar aqui para vocês o vídeo. Poxa, cadê? Pronto, eu vou começar com o de atrito estático. Bom dia. Vamos gravar hoje a aula sobre força de atrito, tá certo? E aí eu queria mostrar para vocês um equipamento. Seja possível a gente mostrar para vocês um equipamento que é um equipamento que inclusive a gente já conhece ele, né? Que é que é o plano inclinado, tá certo? Aquele mesmo que a gente fez as medidas de movimento retilíneo uniforme. Porém, agora a gente vai utilizá-lo para outra experiência, que é a experiência de medida de coeficiente de atrito estático, tá certo? Nossa aula de hoje ela se refere à força de atrito e como a gente sabe, né, que a gente teve aula ontem, a gente tem dois tipos de força de atrito. Uma que é força de atrito estático, quando o corpo está parado para começar a se movimentar, e outra quando o corpo já está em movimento. A força de atrito estático, inclusive, ela é maior do que a força de atrito dinâmica em movimento, tá certo? E aí a gente vai utilizar o plano inclinado, porque o plano inclinado ele me dá essa graduação aqui da inclinação, né? Nós vamos, além do plano inclinado que a gente sempre utilizou, a gente vai utilizar, deixa eu tirar aqui para vocês verem, né? Uma placa que é utilizada justamente, né, essa parte plástica aqui, para que o nosso corpo ele possa escorregar, né, dependendo da inclinação. Deixa eu fixar ela aqui. E o nosso corpo de prova é esse aqui, tá certo? É um pedaço de madeira que ele tem basicamente duas faces, tá? Aliás, na verdade ele tem várias faces. Ele tem essa face que ele está coberta por um emborrachado, tem essa face daqui que é menor, né? Mas é em madeira, e tem essa face aqui que é em madeira também, mas ela é maior do que essa daqui, tá certo? Então a nossa atividade prática ela vai levar em conta, já está descendo inclusive, deixa eu diminuir aqui, como é que nós vamos fazer essa atividade prática, tá certo? A gente vai deixar o bloco em uma posição, que aí nós estamos filmando, é uma posição estática, e a partir desse medidor aqui, ó, tá certo? Eu não sei se está dando para ver direito aqui. Deixa eu até aproximar mais um pouco aqui, certo? Porque a nossa intenção, ele está graduado aqui, né? 0, 10, 20, 30, 40, né? Entre um ângulo e outro,
ele está medindo a metade do ângulo, então entre 0 e 10 é 5, entre 10 e 20 é 15, tá certo? E o nosso bloco ele está estático aqui. E qual é a atividade que a gente vai fazer relacionada a esse bloquinho, né? Como a gente viu na aula passada, a inclinação do plano inclinado produz aquelas componentes, né? Componente peso, a componente na direção vertical e a componente na direção do ângulo, tá certo? Então, essa componente na direção do ângulo é justamente aquela que a gente vai utilizar como sendo a força que está sendo atuada, né, que está sendo utilizada por esse bloquinho. E essa força que tem esse ângulo de inclinação vai ser justamente igual ou até maior do que a força de atrito. Porque o bloquinho ele só vai começar a escorregar aqui quando essas duas forças forem pelo menos iguais, né? Ou essa daqui para baixo ela for um pouquinho maior. Então, eu estou começando aqui a atividade, deixa eu baixar aqui, em 10 graus Celsius, né? A força tem a ver com essa inclinação aqui. Então, eu vou aumentando o ângulo aqui e vocês vão observando aqui quando esse bloquinho começar a deslizar, tá certo? E eu estou aumentando aqui, né, gradativamente, devagarzinho também. Quando o bloco começar a deslizar, vocês vão observar, vão parar o vídeo, inclusive, e observar qual é o ângulo, tá certo? Com esse ângulo, a gente vai conseguir calcular o valor do atrito estático. Então, estou aqui, ó, elevando. Vocês observem que o bloquinho continua na mesma posição. Eu vou até tirar minha mão aqui para não atrapalhar a verificação. E eu estou já chegando a 15 e o bloquinho permanece. Eu estou levantando de forma gradual e um pouquinho lenta para que seja possível a gente ler o valor exatamente quando ele atingir o ângulo, tá certo? Eu acho que ele começou a escorregar aqui, né? Eu vou só elevar um pouquinho. Ele já escorregou, né? Ele já começou a escorregar. Pronto. Então aqui a gente já tem o ângulo, né? Que dá para vocês verificarem no vídeo, tá certo? E dá para a gente calcular qual é o atrito estático. Na verdade, foi com essa face, né? Essa face que a gente encontrou o coeficiente de atrito entre essa face e essa superfície. Agora nós vamos continuar o experimento utilizando essa outra face, que é a face emborrachada, tá bom? Então eu vou colocar aqui, deixa eu colocar um pouquinho, assim, tá? Essa face emborrachada, obviamente que ela aumenta o atrito, tá certo? Então esse ângulo que eu parei aqui, eu vou ter, obviamente, que aumentar ele para que a gente tenha uma posição. Deixa eu... Como é que eu organizo aqui? Pronto.
Melhor assim, né? Fica melhor para visualizar no vídeo. E aí eu vou aumentar aqui. Como eu sei que o atrito é maior, eu vou estar trazendo ele aqui mais rapidamente, tá bom? Mas eu sei que isso presencialmente vocês estariam fazendo esse movimento aqui, enquanto um estaria girando, outra pessoa estaria visualizando isso aqui, né? Então, já passei dos 20 graus e o bloquinho está estático, né? Vou chegar aos 30 graus e o bloquinho também permanece estático. Será que ele não vai escorregar, gente? Essa parte experimental, realmente a gente precisa ter um pouquinho de paciência, né? A gente precisa observar aqui, né? Tomar um ponto desse aqui de referência ou essa parte inicial do bloquinho ou essa daqui. A gente precisa... Nossa, já passei dos 30 graus. Estou chegando nos 35. Não tome, eu até sair daqui. Não tome meu rosto como referência, né? Como eu fico balançando aqui, 35 graus e ele ainda está ali. Eu vou aumentar aqui. Estou aumentando mais lentamente para a gente conseguir ver exatamente Professor, o seu áudio está ligado. O bloquinho vai começar Desculpa aí, gente. a deslizar para a gente registrar o ângulo, tá bom? Nossa, eu estou chegando já a 40 graus aqui e o bloquinho não sai do canto não. Esse emborrachado é bom para segurar aqui. Esse emborrachado aí deu foi trabalho. 40 graus, né? Estou aumentando, tá? Deu foi trabalho, que ele quase que não quer descer aí. Nossa, acabou. Acabou o parafuso aqui e ele não desceu. Então deixa eu ir aumentando aqui gradativamente. Eu acho que inclusive eu vou aumentando aqui um pouquinho, né? Inclusive o máximo dele aqui eu acho que é 45 graus. Eu não estou vendo ele descendo não, gente. Eu acho que é 45 graus, 46 por aí. Né? Aqui, ó. Beleza? Eu acho que deu para vocês registrarem aí, né? Pessoal, eu vou agora fazer as medidas de atrito dinâmico. Eu vou ter que fechar aqui, pessoal, porque vocês viram que aquele
que aquele vídeo é um vídeo antigo, né? Gente boa, agora a gente vai mudar o material, tá certo? Inicialmente a gente tinha o bloquinho com a parte de madeira lisa, invertemos para a parte emborrachada e agora nós vamos ter essa massinha, né? Que é uma massinha de cobre, tá certo? A gente vai também trabalhar o coeficiente de atrito entre a superfície dela e a superfície de plástico que nós temos aqui, tá bom? Então vamos iniciar novamente aqui, ó, as medidas com 10 graus e nós vamos aumentando aqui devagarzinho, né, esse ângulo para a gente medir quando essa massinha começar a se movimentar, tá bom? Então ao vivo aqui dá para a gente ir observando, né, aqui de perto, quando ela começa a querer se movimentar. E aí a gente diminui a velocidade do torque aqui, do giro, né, justamente, deixa eu só dar uma aliviada aqui. Justamente para a gente identificar quando houver o início do deslizamento, a gente parar de girar aqui, porque aí a gente registra perfeitamente aqui o ângulo, né? Mas aí eu não sei se vocês estão conseguindo ver exatamente isso. Se eu for muito para aí, vocês não vão conseguir ver o ângulo, né? Deixa eu botar mais assim, eu acho que aqui fica melhor, né? Então eu vou aos poucos aqui girando, tem uma rosca aqui, e aí vocês observam aqui, tá certo? Porque no momento em que é isso que eu vou fazer aqui, eu vou começar a observar aqui, no momento em que ele começar a deslizar, aí eu paro de girar, porque eu registro o ângulo aqui, tá bom? Então eu vou observar aqui. Bom, estou identificando o deslizamento dele. Estou até batendo aqui para... Bom, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas ele está deslizando, tá certo? E aqui a gente tem o ângulo registrado, é um pouquinho menor do que 20 graus, tá certo? Esse pontinho aqui é 15 e aqui é 20, então a gente vai fazer aqui uma média. Eu chutaria em 18, tá? Então 18 graus é o ângulo em que inicia o deslizamento, né, dessa pecinha aqui nessa plataforma. Talvez até agora ela não quer descer mais não. Agora eu acho que ela chega até a 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. A 20, agora ela está descendo. Uma coisa bacana que a gente vê que tem parte que ela consegue descer, tem parte que ela consegue ficar, né? Ou seja, na verdade o coeficiente de atrito ele vai variando também, né? Ele vai variando. Tem parte que o coeficiente é maior, tem parte que o coeficiente é menor. E assim nós temos essa medida. Tá bom, gente boa? Então, com essas três medidas desses ângulos, a gente vai solicitar a vocês que façam o cálculo do coeficiente de atrito. Esse é o coeficiente de atrito estático, tá certo? Próximo vídeo a gente vai mostrar o coeficiente de atrito dinâmico.
Pessoal, eu vou agora fazer as medidas de atrito dinâmico, né? Que é quando o bloquinho está se movimentando, tá certo? Então, para isso eu vou precisar de um dinamômetro. Você já conhece o que é um dinamômetro, tá bom? E eu vou tentar ver aqui. Deixa eu sentar aqui. Acho que... O que é que nós vamos fazer? Nós vamos acoplar o dinamômetro aqui ao bloquinho, deixa eu ver aqui, e vamos puxar ele horizontalmente, tá certo? Eu vou trazer um pouquinho mais para cá. Ele está estático, tá certo? Quando a gente começar a puxar, a gente vai ver que ele vai ter uma força maior, porque é para deslocar ele da posição estática. Só que quando a gente começar a puxar, ele vai começar a dar uma medida menor do que aquela máxima que a gente tinha. Então deixa eu só ver se eu ajusto aqui para eu ver as medidas, né? Não, aqui tá bom. Então vamos começar a puxar, tá vendo? Ele deu mais de 0,2 newtons, porém quando ele começa no movimento retilíneo uniforme, dá para a gente ver que a força que é necessária para puxar ele é menor do que 0,2, tá bom? Então vocês precisam realmente, com esse vídeo, para medir a unidade, para medir a força que está sendo arrastado o bloquinho, vocês precisam pausar o vídeo, né, algumas vezes, para ver aí qual é a média da força que está arrastando, tá bom? Eu vou fazer um outro vídeo, só que com a parte... Opa, espera aí que eu tô aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter essa parte aqui, né? Vou trazer ele para cá, para a gente fazer com a parte emborrachada. É claro que o atrito vai dar maior, porque a parte emborrachada ela resiste mais ao movimento, né? E agora ficou bom porque até a imagem ficou mais clara. Não sei o que é que aconteceu aqui, mas tá vendo? Eu já estou a mais de 0,3 newtons aqui, eu estou puxando e estamos indo. Tá? Beleza. Eu acho que com essas imagens dá para a gente ter aí uma média dos coeficientes de atrito, tanto estático como cinético, que foi esse último que a gente mediu. Tá bom, gente boa? Beleza, um abraço, meu povo. Deixa eu ver aqui que eu acho que ainda tem um outro vídeo. Agora, gente boa, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai nessa mesma superfície que a gente trabalhou a inclinação, né, do bloquinho, a gente vai fazer a medida do coeficiente de atrito dinâmico, tá certo? Com a utilização novamente do dinamômetro. Vocês podem ver aqui que o dinamômetro está calibrado, né? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou encaixar aqui, ó, e vou começar a puxar o bloquinho, tá? Então, essa superfície que é de madeira, o bloquinho vai começar a se movimentar, já está se movimentando, e ele vai manter uma força que é mais ou menos constante, né? E é com essa força mais ou menos constante que eu vou ter a medida. E aqui vou aproveitar já no mesmo vídeo e também fazer a medida da parte emborrachada, né?
como a placa ela é curta, né? Eu não consigo puxar por muito tempo. Mas aqui eu vou fazer. Cadê? Deixa eu pegar aqui, acho que assim é melhor. A gente vê melhor os números, né? Então a gente começa a puxar ela. Cadê? Eita, uma força boa. Então, tem alguns valores aí, ele varia um pouquinho ao longo da puxada, mas dá pra gente ir anotando quais são os valores, né? Pausando o vídeo, que é isso que eu vou solicitar de vocês, tá? Pra gente ter uma média da força de arrasto aí. Vocês conseguem ver aqui que ele está na horizontal, né? Então não está inclinado, e é o que eu vou pedir para vocês, que vocês identifiquem quais são as forças ao longo desse puxão, né? Façam uma média e a partir dessa média vocês calculem o coeficiente de atrito dinâmico dessas duas superfícies, né? A superfície que é essa parte branca aqui com emborrachado e a superfície branca com a parte de madeira, tá bom? Valeu, gente boa. Beleza, pessoal. Eu não sei se vocês compreenderam bem o que é para fazer, mas a ideia é justamente a gente fazer dois cálculos, né? Um do coeficiente de atrito estático, que aí o coeficiente de atrito estático ele vai ser até de certa forma mais simples, porque com a medida daquele ângulo, o ângulo de inclinação, quando eu identificar o ângulo de inclinação, eu acho a tangente do ângulo e a tangente vai corresponder justamente ao coeficiente de atrito. Então a gente tem, acho que, três situações, né? Do plano inclinado, que você tem a parte de madeira, o bloquinho com a parte de madeira, o bloquinho invertido com o emborrachado e e a da moedinha, né? Aquela massinha. Então são os três coeficientes de atrito estático que eu solicito que vocês façam a partir desses vídeos. Esses vídeos eu vou colocar os vídeos lá também, tá certo, gente? E o coeficiente de atrito dinâmico, que é esse que a gente usa o dinamômetro, tá? Então tem 4 medidas desse aí, que é o mesmo bloquinho sendo arrastado, né, com emborrachado com a madeira, mas um é numa superfície da mesa de madeira e o outro é naquela partezinha lá de plástico lisa, que vocês viram inclusive que para o emborrachado ele dá até um coeficiente de atrito maior do que o da mesa, né? Então, como a gente tem feito, né, acostumado fazer, sexta de manhã eu vou pegar 2 desses para a gente fazer como exemplo, tá certo? E o restante vocês me fazem como atividade. E lembrar também daquela não sei se é por conta de sua falta, Felipe, mas assim, talvez seja porque nessa atividade aí realmente eu coloquei mais algumas coisas. Mas é como eu estou dizendo, não vai ser tudo. Algumas eu vou fazer sexta-feira e as que eu não fizer aí vocês fazem, tá certo? E lembrando ainda que tem aquela lá do laboratório virtual, tá certo? Da Universidade Federal do Ceará. Eu acho que deu para vocês verem que a filmagem que eu apresentei agora, eu tô com o cabelinho cortado bem baixinho e tal, é porque foi de
do ano passado, tá certo? Aquelas filmagens e as atividades eu filmei o ano passado, então não foi agora não, tá certo, gente? Eu tô só utilizando. Pois beleza, pessoal. Então, já agradeço aí a presença de vocês. Sexta-feira a gente volta a se encontrar e aí eu faço mais exemplos de como a gente resolver essas questões, tá certo? Valeu aí, um abraço, fiquem com Deus. Já vou desligando aqui a gravação.